Bom, algum tempo atrás eu estava caminhando na rua, mais especificamente lá na Avenida Saul Elquinde, lá nos Cinco Conjuntos. Eu acho que isso aí faz mais de um ano e meio talvez, um ano e alguns meses. E a gente tinha ido para aquele lugar com alguns jovens. A gente tem o nosso ID, que é o nosso intensivo de evangelismo, que é o nosso pessoal responsável pelo evangelismo dentro do GL Jovens, do Geração Livre Jovens. E eu estava numa manhã de domingo. Todo mundo que mora naquela região sabe que lá tem uma feira, que é a Feira do Cincão. E no ano passado a gente ia muitas vezes lá. A gente ia quase todo final de semana, se eu não me engano. Passamos para esse ano aí uma vez por mês. E eu fui com um grupo. Tudo isso nasceu a partir do seminário de evangelismo. Eu olhei aquela feira, olhei aquele lugar com tanta gente, milhares de pessoas, e eu falei, nós precisamos estar nesse lugar aqui toda semana se conectando com pessoas. E eu estava lá aquele dia. Hoje o ID, a gente tem mais de 80 pessoas, quase 100 pessoas no grupo. Naquele dia, naquele momento que a gente foi lá, a gente tinha no grupo cerca de 70, 80 pessoas, eu acho. Eu estava caminhando naquela avenida. A gente marca os nossos encontros de evangelismo sempre pelo WhatsApp, nosso grupo, e fomos para lá e tínhamos 7 pessoas. Lá naquele lugar, 7 a 9 pessoas, posso estar enganado. Daí, para a gente aumentar o nosso território de influência lá naquela feira, de milhares de pessoas, passa muita gente naquele lugar. Quem conhece essa feira? Levanta a mão aí. Muita gente, muita gente. E a gente se espalhou, para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa naquele lugar. Eu confesso para vocês que eu fui caminhando pela feira, a feira bem grande, e eu não estava muito animado, eu estava desanimado. Eu confesso para vocês que eu esperava mais gente naquele lugar, que eu esperava mais pessoas do ministério lá, mais gente da equipe. Eu não estava empolgado, eu não estava muito corajoso naquele dia para falar sobre Jesus. E de fato, assim, normalmente a gente se sente mais animado com as multidões ao nosso lado. Sim ou não? Quando tem uma galera gritando o nosso nome, fazer a obra de Deus com muitas pessoas ao nosso lado, gritando nosso nome, nos incentivando, é sempre muito empolgante, é sempre muito legal, é sempre muito divertido, é sempre muito bacana. Não é nada empolgante estar sozinho, com poucas pessoas. Às vezes você cria expectativas, e eu estava desanimado, andando pela feira, ao ponto de passar pela feira e ir para o final da Saul Elquinde lá. A gente prefere as multidões, a gente quer o grito da galera. Mas o que eu quero te falar também é que Deus não depende de multidões, Ele não precisa de multidões, Ele precisa de um coração, somente um coração. Um único coração nas mãos dEle pode trazer o sobrenatural sobre a terra, cara. Pode atrair a presença dEle e causar um impacto profundo sobre as pessoas. Eu continuei caminhando. Como eu disse para vocês, eu estava até meio temeroso. Como que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu não estou... parece que Jesus não vai dar resultado. A gente está em pouca gente. Eu olho para um monte de gente, parece que não me vem nada a falar. E aí naquele dia, Deus, Ele sussurrou uma palavra nos meus ouvidos que fez tudo mudar. Tudo mudou. Sabe, e tem momentos na nossa vida que Deus nos leva para um lugar onde a gente parece que está em desvantagem, onde a gente está sozinho, onde a gente não está na maioria, onde tudo ao nosso redor parece que conspira contra nós. Mas é exatamente nesse lugar que Deus te leva, muitas vezes, da desvantagem, da solidão, às vezes, onde não tem pessoas te aplaudindo, não tem tanta gente para te empurrar e te falar, vai lá, vai ser legal, vai ser bacana. Nesse lugar que Deus quer falar com você. Nesse lugar, normalmente, Deus tem algo para te dizer que vai te marcar para o resto da tua vida. Nos lugares de solidão, de tristeza, onde aparentemente as coisas parecem que não vão acontecer, não vão dar certo, é exatamente nessa hora que Deus quer falar com você. É para esse exato momento que Ele te fez também, para que Ele te mostre que Ele é o Deus dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales, cara. E eu confesso, como pastor, eu estava naquela manhã num vale ali,
num micro vale diário. Nós temos vales grandes, mas era um valezinho ali. Sabe, o que eu quero dizer é que nesses lugares Deus fala com você. Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma palavra para você. Ele fez isso com Gideão no lagar. Gideão estava malhando trigo no lugar de amassar as uvas, porque ele estava com medo. E Deus falou com ele enviou um anjo para falar com ele, para falar, eu estou te escolhendo. Um cara de uma família, da família menor do povo judeu, um cara que tinha autoestima baixa, que se enxergava tão pequeno, Deus o enxergou naquele lagar, num lugar de desvantagem, escondido, com medo. Deus fez isso com José na prisão, ele estava preso, tudo estava contrário a ele. Nada conspirava a seu favor, ele não tinha liberdade, ele não tinha liberdade de ir e vir, ele estava injustamente naquele lugar. Tudo que ele estava vivendo naquele momento não tinha razão para ser muitos questionamentos, mas Deus falou com ele ali. Deus usou José ali. Deus falou com ele e usou a vida dele para falar com o copeiro, com o padeiro. Mostrou os sonhos, a revelação dos sonhos daquele homem. Ele passa mais 2 anos ainda, porque os caras se esquecem dele, saem da prisão e se esquecem dele. Mas naquele lugar Deus falou com ele. Deus falou com Moisés, o gago, no deserto, chamou aquele homem. No lugar árido, no lugar de solidão, no lugar onde normalmente nas pregações os pastores falam, né? Deus vai te levar para um deserto. No deserto Deus está, e o deserto realmente é um lugar de difícil permanência. E ali naquele lugar Deus fala com Moisés. Moisés fala, eu não sei falar, não sei como falar, mas você vai lá, você vai representar o meu povo. Salmos 23:4 fala, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, a tua vara e o teu cajado vão me consolar, vão me exortar, vão me levantar. E Deus, eu continuei caminhando naquele lugar, eu abri aqui um parêntese, mas eu caminhando naquela rua, Deus me disse uma frase que foi como uma chave, é o tema da mensagem hoje. Ele disse assim, Wagner, o fogo nasce a partir de uma faísca. O meu fogo vem a partir de uma faísca. Vocês são a minha faísca neste lugar. Vocês são a minha pequena faísca andando pelas ruas aqui desse bairro, dos 5 conjuntos. E eu ouvia Deus falando, não pare, o fogo virá, a partir de você eu trago fogo a este lugar. E eu confesso que nesse momento meu coração se encheu de esperança, de alegria, embora nada tivesse mudado, naturalmente falando. Essa frase, o fogo nasce a partir de uma faísca, encheu meu coração. Eu lembro que naquele dia eu me cheguei num jovem que eu nem conhecia, abordei ele, conversei, compartilhei a palavra, fui faísca na vida dele. Mas a palavra faísca, ela significa assim, um fragmento luminoso que se desprende de um corpo em brasa ou resultante do atrito de 2 corpos. Ou é um fragmento luminoso que se desprende de uma brasa ou acontece por meio do atrito, quando você bate um ferro com o outro. Quem já fez isso? Bateu o ferro no chão, no asfalto e a faísca saiu. Ou por meio do atrito ou de um material em brasa. Sabe, se a gente está cheio do fogo de Deus, se a gente está perto dele, ele é fogo. A palavra diz que Deus é fogo consumidor. Quando a gente está perto desse Deus, as faíscas deste fogo vão tocar a nossa vida, vão nos incendiar e vão nos fazer também aqueles que vão levar faísca para fora, faísca aos que estão ao nosso redor. Quando você está em contato com Deus, o seu corpo se encontra com Ele, o resultado disso são faíscas, é fogo saindo da tua vida, cara. Eu creio que Deus começou a falar tanto comigo a partir dessa frase, começou a encher meu coração, me falar a respeito de pequenos começos, de pequenas atitudes que a gente toma em concordância com Deus, de agir tendo os nossos olhos no lugar certo. Sabe, às vezes a gente quer causar um incêndio antes de gerarmos faíscas. A gente quer vir e causar um impacto tremendo, botar fogo em tudo, mas nós não geramos faíscas. A gente quer impactar o mundo antes de sermos impactados por Deus, antes de deixar que Ele nos incendeie. A gente trocando por miúdos, eu queria talvez naquele dia que
todos estivessem olhando para mim na feira, que eu fizesse alguma coisa que chamasse atenção. Mas o que Deus apenas queria é que eu distribuísse uma faísca para uma pessoa, e ela distribuiria para outra, e a gente iria incendiar aquele bairro. A gente tem a tendência de pensar de forma macro, a gente gosta dos projetos grandes, a gente gosta de pensar naqueles aquelas grandes estruturas e planejamentos da nossa vida, mas a gente esquece de se preocupar com os microprojetos, com aquilo que a gente faz dia a dia, com as ações pequenas que Deus faz através de nós e pode fazer através de nós. Deus está muito mais preocupado com aquilo que você faz no dia a dia do que com o final da sua jornada. Porque é o que você faz dia a dia, são as pequenas fagulhas que você espalha através da tua vida, por meio do contato com Deus, que vão incendiar o teu futuro lá na frente. Muitas vezes a gente enxerga uma faísca como algo insignificante. Mas Deus me trouxe uma frase quando eu pensei nisso. E falou para mim que uma faísca é um ato insignificantemente poderoso. Estranho isso, né? Uma faísca é um ato insignificantemente poderoso. Parece algo pequeno, sem valor, mas pode iniciar um incêndio. Pode causar um estrago. Você é uma faísca de Deus. Sabia que você é uma faísca de Deus sobre a terra? Talvez muitos de vocês não estarão aqui no púlpito pregando, ou cantando, ou dançando, mas vocês serão faíscas que vão gerar fogo na vida de muitas pessoas, que serão faíscas. Pessoas nas mãos de Deus são faíscas poderosas, são capazes de gerar fogo e produzir labaredas que incendiarão a terra. 12 homens revolucionaram o mundo, porque antes foram impactados por Jesus. 3 anos valorizando cada faísca que Jesus jogou sobre as suas vidas. Jesus era um homem cheio, era um braseiro. E todo dia Jesus jogava uma faísca nesses homens, e eles se deixavam ser tocados por aquele fogo, por cada ensinamento, por cada palavra, por cada frase, até que eles não entendiam e depois iam conversar com Jesus. E aí no final da jornada, lá em Marcos capítulo 16, Jesus chama os 11 discípulos, porque Judas já tinha traído Jesus, e só em Atos capítulo 1 que Jesus substitui, chama Matias para... que os discípulos se reúnem para orar, e instituem Matias como um discípulo, um novo discípulo, para assim serem 12 de novo. Mas ali eles estavam em 11, a Bíblia fala que Jesus fala assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esses discípulos deixam apenas de serem aprendizes, seguidores, e se tornam apóstolos, enviados, mensageiros, agentes de Deus sobre a terra. Homens que valorizaram cada faísca, que absorveram cada fragmento da glória de Deus por meio das palavras de Jesus. Ensinamentos que pareciam simples, e às vezes simplórios, mas que tinham verdades tão profundas. E deixaram de ser discípulos para se tornarem apóstolos, mensageiros, agentes de Deus sobre a terra. Eram brasas vivas nas mãos de Deus. A palavra de Deus é uma faísca sobre a nossa vida. Quando a gente somos expostos à palavra de Deus, essas faíscas, a faísca da palavra, na nossa vida, o fogo que sai dessa palavra, que às vezes parece ser algo tão pequeno, tão insignificante, você lê um texto, lê uma frase, e aquilo parece como algo corriqueiro. Mas o que eu quero te dizer é que cada mensagem, que cada capítulo, cada versículo, cada palavra dessa vida pode ser uma faísca que gera fogo no teu coração, mano. A Bíblia, ela não diz respeito sobre isso ou aquilo somente, ela diz respeito a tudo que nós precisamos, cara. Tudo que a gente precisa está aqui. Teve um dia que eu ministrei para vocês sobre a palavra de Deus, e eu citei 2 textos, 2 frases do Charles Spurgeon. A primeira ele disse, Senhor, ó Senhor, mostra-me o sentido deste trecho, falando sobre a Bíblia. Ele lendo a Bíblia e orando a Deus. Me mostra o sentido desse trecho. E acrescentou, é maravilhoso como o texto duro
como a pedreira emite faíscas quando batido com o aço da oração. E o segundo texto que ele diz a respeito da palavra: se quando eu chegar ao céu, Deus me disser, quero que você pregue por toda a eternidade, responderei, Senhor, dá-me uma Bíblia, é tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada, não preciso de livros, não preciso de vídeos do YouTube, eu não preciso de alguém dizendo o que eu preciso falar, eu simplesmente preciso da tua palavra, que é faísca na minha vida. Cada fragmento dessa palavra tem poder de gerar fogo em mim. A oração é uma faísca. A oração ativa um fogo dentro do nosso coração. Quando a gente se aproxima de Deus por meio da oração, a gente gera faísca, cara. Coisas começam a sair do nosso coração. São pequenas coisas, às vezes, uma palavra, um abraço, um perdão liberado. Parecem coisas tão pequenas, mas são como fogo no coração das pessoas. Sabe por que a gente não tem ministrado o coração de muitas pessoas? Sabe por que a gente não tem impactado as pessoas? Porque às vezes nós queremos converter as pessoas, nós queremos trazer elas para a igreja. O nosso foco principal é mudar as pessoas completamente, de forma instantânea, quase que uma lavagem cerebral. Mas na realidade o que Deus dizia para mim naquela manhã é que, cara, e que eu tenho cansado de repetir para vocês, é que leva tempo para acontecer o de repente de Deus. São as fagulhas que saem da tua boca, são as faíscas que saem do teu coração, que tem o poder de gerar fogo, incendiar vidas que estão frias e mornas. Um abraço, um toque, um sorriso, um eu te amo, uma leitura da palavra, que é fogo na tua vida, um joelho no chão, que parece que não significa nada, mas é um ato insignificantemente poderoso. Pode parecer tão pequeno, tão irrelevante, mas quando você entende o princípio, aquilo é poder para você, é questão de vida ou morte. A oração nos conecta a Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, e o Espírito Santo é a faísca de Deus dentro de nós. A oração produz faísca em nosso coração frio, porque nos liga ao fogo do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, a palavra diz, através de João Batista, ele disse, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você crê que o Espírito Santo está dentro de você? Você crê que o Espírito Santo está dentro de você? Então tem fogo dentro de você. Se tem fogo dentro de você, você pode produzir faísca na vida das pessoas. Pequenos fragmentos que podem iniciar um incêndio no coração de pessoas que estão ao teu redor, que podem iniciar um incêndio no coração da tua família. Atos capítulo 1, versículo 8, um texto que vocês já estão cansados de saber, mas diz assim, mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu não estou pregando para vocês hoje não, estou só batendo um papo com vocês, mas o desfecho daquela caminhada minha naquele dia, naquela manhã de domingo, e dos outros jovens que estavam lá, fez com que labaredas de fogo nascessem naquele lugar, em alguns corações. Lembra, o fogo nasce a partir de uma faísca. Aqueles jovens que estavam comigo, eu não consegui muitas vezes mais na feira, não conseguia por causa dos cultos, mas alguns jovens faíscas continuaram a ir para aquele lugar. E alguns desses jovens encontraram pessoas que estavam frias, que estavam sem esperança e que foram aquecidas por esse amor. Alguns dos nossos jovens encontraram jovens e que para que eles recebessem as faíscas da palavra de Deus, eles fizeram o seguinte, eles passaram a cuidar do carro para os caras, para que os caras escutassem a palavra de Deus. Eles começaram a falar do amor de Deus para os meninos cuidadores de carro,
Então, os caras, não, mas nós não podemos ouvir vocês falarem. Nós não podemos parar nem um minutinho para conversar com vocês, nós estamos cuidando dos carros. Vocês ficam falando com a gente aqui, você está melando nosso negócio, mano. Então, peraí. Deixa eu ser faísca na tua vida, mano. Deixa eu ser o amor real, palpável, em simples atitudes, em pequenos gestos. Eu vou cuidar do carro para você. Nós vamos trabalhar para você. Vou virar guardador de carro aqui hoje para que os meninos ali, os outros dois, compartilhem a palavra de Deus sobre a vida de vocês. E eles começaram a fazer isso. Está aqui os meninos que fizeram isso? Cadê o Thiago? Quem mais lá que virou cuidador de carro? Flanelinha ali, ó. Tem mais alguém? Quem mais? Olha lá, tá lá o João tá lá também, virou cuidador de carro. E a partir dessa pequena faísca, desse pequeno gesto, a gente conseguiu conhecer um bairro, porque um desses meninos, a maioria desses meninos cuidadores de carro moram num bairro que se chama Primavera. E aí um dos meninos foi visitar esse bairro, porque começou a conversar com o menino, começou a falar da palavra de Deus para eles, e essa faísca começou a gerar um fogo tão grande. E essa pequena faísca tem gerado um fogo em muitos corações. A partir disso, a gente foi naquele bairro. Quero mostrar as fotos. A gente foi em algumas ações, mas recentemente a gente esteve lá 2 semanas atrás no manifesto. Dá para baixar a luz aí? Essa é a feira. Então, de 7 pessoas naquele dia lá, a gente levou lá 100 pessoas com o manifesto. Muitas pessoas sendo tocadas. E eu me lembrei daquele dia que eu estava caminhando sobre Saul. Com 7 garotos, Deus, o fogo nasce a partir de uma faísca. A gente começou a falar de Jesus nesse lugar, começou a ministrar o coração das pessoas. Tem outra, pode passar, pode passar. Aí ainda é feira, pode passar essa foto. Aqui já é a parte superior do bairro Primavera. A gente brincou ali com cerca de para jogar abaixo, umas 50 crianças nesse dia. Porque um dia alguém decidiu ser faísca na vida de outra pessoa. Alguém decidiu, enxergou que aquele ato insignificantemente poderoso era real. Não era apenas palavra ao vento. Quando você fala a palavra de Deus, quando você derrama do teu coração, derrama de Deus sobre as outras pessoas, algo começa a acontecer. E essa chama se aumentou, porque eu estava um dia nesse bairro, volta a foto do Primavera, nós fomos convidar as pessoas para essa apresentação, para esse dia, para avisar que nós brincaríamos com as crianças. E eu conheci um casal lá, que é o Zóio e a Márcia. O Zóio é o Zóio porque ele usa um fundo de garrafa mesmo. E aí, era um domingo que a gente foi lá convidar a galera para no outro domingo estar com a gente nas brincadeiras. E eu falei, Zóio, Márcia, hoje é domingo, vocês não têm nada para comer, literalmente morando num barraco. Eu perguntei, o que vocês vão comer? A gente não vai comer, não temos o que comer. Falei, então hoje eu vou dar um almoço de domingo para vocês. Vocês vão ter um almoço de domingo, pelo menos esse domingo. Não vou conseguir fazer isso todo domingo. Aí fui lá, busquei uma costela para eles, um refrigerante, deixei lá. Uma faísca na vida deles, de amor, do amor de Deus. E o que aconteceu? Nesse dia, quando a gente veio aqui, eu fui procurar o Zóio, fui lá na casa dele, queria orar com ele, queria conversar com ele. E aí falaram, o Zóio está no Flores. Falei, Flores? O que é esse trem de Flores? E foi a partir disso que eu fui parar lá no Flores, que é um outro bairro que a gente foi com a galera, que é esse bairro aqui, que é uma invasão, tem 1000 casas, 150 famílias nesse lugar, com condições precárias. E o resultado de tudo isso, dessa faísca que começou lá atrás, com poucas pessoas, mas pessoas fiéis, é que, pode passar a foto, pode passar,
que nós estamos com uma casa de paz lá no Primavera, onde tiveram 10 pessoas lá no quarto encontro, recebendo a palavra de Deus, recebendo as faíscas da palavra de Deus. 10 pessoas, a foto está escura, porque estava bem escuro lá, não tem muita luz, não tem poste de luz na rua, a luz que tem são nas casas, então aqui, nessa mancha preta, tem 10 pessoas, tá? E o zóio está aqui, ó, fecha a luz aí que eu quero que vocês vejam o zóio, não dá para apagar isso aqui, está aqui, ó. Esse é o zóio, ó. Tomou umas cachaças, estava com o coró no bolso, mas foi. Sorrindo ali. A esposa dele, a Márcia, não conseguiu ir, estava muito alterada. Nos xingou lá no final. Vai todo mundo tomar. Eu falei, vai na paz. Aí tinha um profeta aqui, que não está aparecendo, que é o Luciano, na Casa de Paz. Ali está melhor para ver, né? O profeta Luciano virou para mim e falou, isso aí são espíritos malignos, pastor, na vida da Márcia. E aquela gritaria, ela xingando o zóio, virou um barraco no Casa de Paz. Não está assim legal igual está aqui, ó. Era um gritando, cachorro latindo, tocando samba no bar, e nós lá ministrando. Um ato insignificantemente poderoso. Ah, será que vale a pena eu estar aqui? Será que... Daí o Luciano falou, isso aí é espírito maligno. Eu virei para ele, que nada, Luciano, isso aí é pinga mesmo, mano. Não tem nada de espírito aí não, cara. Ele encheu a cara e xingou a gente aí. Mas Jesus está entrando ali. Porque o fogo nasce a partir de uma faísca. Uma faísca. Produzida pela nossa vida, pelos nossos corações, pela nossa boca, tem o poder de transformar muitas pessoas, cara. A gente vai ter mais 2 encontros de palavra, daí nós vamos fazer um churrasco. Nós vamos dar um churrasco para eles. E no 7º encontro nós vamos trazer eles de carro aqui no culto da manhã, para apresentar eles para a igreja e para os pastores, para todo mundo que quiser conhecer eles. Olhe por essa galera, gente. E nesse domingo nós vamos começar uma casa de paz lá no Flores. Cadê a Débora, o Mário, o pessoal que vai lá? Nós oramos abençoando um bairro carente que precisa do amor de Deus. Faísca se levantando nesse lugar para levar a mensagem. Cara, estou mostrando essas coisas para você porque talvez você olhe para a sua vida hoje e fale, nada acontece. Eu me sinto fraco, sem perspectiva. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos, só escute a palavra, não durma. Pode ir os músicos. Parece que nada acontece, parece que as coisas que eu faço não vão para frente. Eu estou sem perspectiva. Estou me sentindo insignificante. Mas eu quero te dizer que nessa noite existe algo insignificantemente poderoso dentro de você. Uma faísca chamada Espírito Santo. Parece que ele é insignificante, parece que o que ele quer que você faça não tem tanto valor, é pequeno, mas é o poder do Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 30, fala que Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes dessa terra, cara. Que Ele levanta aqueles que para esse mundo não são sábios, são ignorantes, para confundir os sábios. O Senhor está falando com você, assim como Davi diante do Golias. Uma faísca de Deus naquela hora, que disse sim, e que causou um incêndio no meio do seu povo, que trouxe o fogo de Deus, que trouxe a vida de novo ao povo de Deus, quebrou com toda a afronta, com toda a piada que o inimigo estava fazendo no povo de Deus, e disse, aqui não, eu sou uma faísca de Deus, posso parecer pequeno, mas essa faísca vai gerar fogo. Eu queria que você abrisse os olhos agora, novamente.